Seja bem-vindo ao Grito Bíblico. Eu quero trazer uma palavrinha que tem um significado muito especial que certamente ajudará cada um dos leitores a entender melhor o livro de Apocalipse. E qual é a palavra que eu quero salientar? Encontra-se em Apocalipse 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Essa palavrinha aqui, notificou. Tem algumas versões que utiliza de outra maneira. Deixa eu ver aqui. Para mostrar, a ideia de mostrar. Ora, quando você coloca mostrar, acaba, vou dizer assim, tirando o sentido do termo no grego koine. Por quê? Essa palavrinha que foi muito bem traduzida como notificou, inclusive a imprensa bíblica brasileira, na versão revisada e também, deixa eu ver aqui, conferindo na minha, a versão corrigida também emprega notificou. Por quê? Vem dessa palavrinha grega aqui, ó. Eu vou chamar atenção para cá. Esemanen. Esemanen dá ideia de símbolo, de sinal, ou seja, a ideia é notificar mediante símbolos, é ensinar por símbolos. É isto que o texto, logo no primeiro versículo, apresenta aos seus ouvintes, por sua vez, aos seus leitores. Lembrando que, primeiramente, era destinada aos ouvintes, apenas uma pessoa lia diante da comunidade de fé e eles iam ouvir atentamente. E a expressão que eles ouviram na ocasião foi justamente esta: Essemanen, que se encontra aqui em destaque. Essemanen. Você observa que dá a ideia de notificar. Logo no início, João, ele diz que recebeu a revelação de Jesus Cristo e queria ensinar através de símbolos. Aí entra a questão: como é que eu vou saber, enquanto eu vou ler de uma forma literal ou figurada, uma vez que, conforme essa informação, é através de símbolos que seria passado o ensino contido nesta carta? Ora, quando a gente começa a ler uma obra, um livro, ainda que tenha esse gênero literário chamado literatura apocalíptica, que é cheio de numerologia, simbologia, entre outras coisas, a gente começa de uma forma literal. Eu, particularmente, vou lendo literalmente até onde o texto me permite ir. É dado pelo próprio texto essa delimitação. Não sou eu que vou dizer assim, aqui é literal, aqui não é. Não. Através da observação, da leitura cuidadosa, da leitura reverente, da leitura atenciosa, eu vou lendo, 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 literalmente. E quando chego, por exemplo, em algumas expressões, como esta aqui, versículo 14 do mesmo capítulo 1 que eu li agora há pouco, que fala assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Eu tenho que interpretar que esses cabelos brancos eram realmente cabelos, e ainda que os seus olhos como chama de fogo? Imagine só, você tentando criar mentalmente essa imagem. E eu prossigo aqui. E os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como
se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ora, logicamente que a gente entende que aqui é um sentido simbólico ou figurado, não é necessariamente, vou dizer assim, literal. Então, é até onde o próprio texto me permite ir que eu caminho. E eu não vou forçar a barra achando que tem que ser literal ou tem que ser figurado. Eu vou lendo, a leitura vai fluindo, você vai observando as figuras do livro de Apocalipse, tem que compreender, sim, os símbolos, e para isso você precisa, naturalmente, fazer alguns estudos, ter uma boa introdução, até mesmo, quem sabe, ter uma introdução do Novo Testamento, para que você possa, depois, de uma forma específica, trabalhar o livro de Apocalipse. Porque a palavra Apocalipse não é mistério, como algumas pessoas apregoam. Apocalipse é revelação. A ideia é de tirar o véu. Imagine só, diante dos seus olhos, ter um lençol ou um véu, algo que impeça você de ver. Quando tira esse véu diante dos seus olhos, você passa o quê? A ver. Você vai acabar desvendando, você vai passar a ver o que está por trás do véu. E esta é a ideia de Apocalipse. E o versículo 1 é muito claro. Na parte final, vai dizer que as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Isto é, que iria ensinar por símbolos. Esta é a ideia. Aí, quando você vê, por exemplo, trombeta, a trombeta, no contexto de Apocalipse, é usada para anunciar vitórias ou chegada de pessoas importantes como o rei. Aí você vai ter que ver qual é o contexto. Está sendo anunciada uma vitória ou está chegando pessoas importantes como um rei? Você vai ter que fazer essa leitura. Quer ver uma outra coisa? Quando você vê o número 7 no Apocalipse, capítulo 1, ainda, fala sobre 7 estrelas. 7, dentro da numerologia, é o número completo, pleno. A palavra 7 estrelas, numa referência, está no versículo 20. O mistério das 7 estrelas. Você vai observar que o próprio texto aqui, logo no início, ele vai dar até alguns significados. Alguns significados são dados. Quando se refere, por exemplo, a cabelos brancos, mostra de alguma forma que a eternidade de Deus, o branco está relacionado também com a pureza, por exemplo, e assim por diante. Os olhos que são mencionados no versículo 14 mostra a onisciência do Eterno. No versículo 15, 16 e 18, a ideia é de um Deus todo-poderoso, e os seus pés semelhantes a latão e reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, versículo 15. Aí, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Verso 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Mostra aqui um Cristo vivo e ressurreto, e ao mesmo tempo está mostrando que ele escreveu um Deus todo-poderoso. Tudo isto através daquilo que notificou, isto é, ensinou através de símbolos. Nem tudo, claro, é literal, também nem tudo vai ser figurado. Você vai ter que ter uma sensibilidade literária e saber fazer a leitura adequadamente ou ainda a leitura correta. Espero que essas palavras tenham de alguma forma ajudado
não a solucionar todos, entre aspas, os mistérios do Apocalipse, porque, na verdade, Apocalipse não contém mistério algum, é uma revelação de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, quando a gente analisa alguns termos à luz do grego koiné. Deus abençoe a sua vida.